Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do Clãs MacLeod. Mas, muito tempo atrás, eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar para vocês sobre as regentes anciãs da tecelagem, as senhoras brancas. Por isso, Fique um pouco e escute. o intervalo entre o solstício de inverno e o Ano Novo é celebrado nas culturas antigas do hemisfério norte como os 12 dias brancos, caracterizados pela ambiguidade, um conflito entre caos e ordem, bem e mal, fim e recomeço. Durante os 12 dias, as deusas Holda e Berta, as senhoras brancas, conduzem suas carruagens de vento e neve envoltas em neblina branca, abençoando e ativando a fertilidade da terra, trazendo presentes para os trabalhadores e punindo os preguiçosos. Contos de fadas germânicos descrevem as senhoras brancas como lindas criaturas etéricas, semelhantes aos elfos vestidas de branco, que aparecem durante os dias ensolarados, penteando seus cabelos longos, dourados e conferindo riquezas, pedaços de ouro para aqueles que merecem. Essas personagens são resquícios dos antigos arquetipos das deusas, que, por serem proibidos pelo cristianismo, foram reprimidos e depois, infelizmente, esquecidos, sobrevivendo apenas no folclore e na literatura. Nos tempos antigos, as mulheres não trabalhavam nos 12 dias e celebravam as 13 noites como rituais para o fortalecimento feminino, tecendo novos projetos no silêncio e na introspecção da escuridão, que depois eram abençoadas pelas senhoras brancas, que regiam esse período. Os nomes das senhoras brancas, que representam antigas deusas anciãs, variam entre Holda, Holi, Rudra, Basta, Persta, Perst, em função dos lugares onde são cultuadas. A sua descrição também difere, tendo em comum estas características: pele enrugada, cabelos brancos em desalinho, nariz e queixos pontudos e penetrantes olhos azuis. Suas atitudes podem ser benevolentes ou maldosas em função das suas atribuições, como acelerar ou recompensar o trabalho das mulheres, ativar a fertilidade da terra, dos animais e seres humanos, ou punir a preguiça, cobiça, gula, injustiça ou maldade. Contava-se antigamente que elas apareciam sobrevoando os campos e as comunidades, cavalgando lobos, javalis ou raposas, dirigindo um pilão ou uma peneira ou conduzindo a caçada selvagem. Essa cavalgada noturna e fantasmagórica é composta de seres sobrenaturais e espíritos humanos, de pessoas mortas ou desdobramento astrais de xamãs, magos e bruxos, e recolhia as almas perdidas ou recém-falecidas. As senhoras brancas, portanto, são as reminiscências dos antigos arquetipos das deusas anciãs, que se deslocam no ar durante as noites de lua cheia, carregando fusos, predizendo a sorte ou transmitindo antigos conhecimentos. Elas ensinam à humanidade os segredos da agricultura, das artes domésticas, como fiar, tecer, bordar e trabalhar a argila, como ervas e preparar poções e cataplasmas, cuidar das crianças e curá-las, manter vivas as tradições ancestrais e os antigos ritos de passagem femininos. As mulheres antigamente lhe ofertavam pão, mel, leite e mechas de seus cabelos, substituídos depois por tranças de pão, e também ervas e grãos. Assim como a deusa Frigg, as senhoras brancas são associadas às artes de fiar e tecer, antigas atividades mágicas e artesanais das mulheres nórdicas.
como expressões dos seus poderes proféticos, criativos e sustentadores dos ciclos lunares, das estações e da vida humana. Fiar era um processo cíclico, assim como é a alternância das fases lunares, das estações, da vida e da morte, do início e do fim. Tendo o fuso como o símbolo do poder, as deusas anciãs controlam e asseguram a ordem cósmica, os ciclos naturais e a continuidade do mundo. As lendas das deusas Holda, Holi, Pushta, Latva e Habertrot, que punem as preguiçosas espetando com seus fusos, serviam como incentivo para o trabalho e prometiam recompensas para aquelas que caprichavam na sua arte. As histórias contadas nas longas e escuras noites de inverno, quando as mulheres se reuniam para fiar ou tecer, preservaram o legado ancestral que permanece até hoje nos contos de fadas e nas imagens de fadas benevolentes ou vingativas. Em diversos bracteatas de ouro do século VI, encontradas na Alemanha e usadas como amuletos, aparecem figuras femininas segurando objetos ligados ao ato de fiar e tecer, remanescências das deusas tecelãs pré-cristãs. No período Viking, devido às permanentes preocupações com batalhas, invasões e perigos, as atividades de fiar e tecer foram associadas aos desfechos dos combates e vistas como presságios do destino. As deusas pré-cristãs associadas com as atividades de fiar e tecer, como Holda, Frau Holi, Barsta, Pursta e Frau God, além de serem as orientadoras das tecelãs, premiando as trabalhadoras e punindo as preguiçosas, são conhecidas também por outros aspectos sombrios ligados à punição. Conta-se nas histórias que elas abriam o estômago e enchiam com palha ou serragem daqueles transgressores que cortavam lenha, teciam, coziam ou lavavam roupas nos 12 dias brancos, ou durante os festivais da roda do ano, ou que comiam seus pratos preferidos nos dias a elas consagrados. As crianças rebeldes ou que não comiam bem eram ameaçadas como esta imagem de punição ou como a conhecida história de serem levadas dentro de um saco por uma das anciãs. Apesar dessas descrições sinistras, as senhoras brancas são guardiãs das crianças, ninando-as quando choram de noite, guardando as almas delas nos seus poços entre as encarnações, ajudando as mães nos partos ou entregando presentes às mulheres e às crianças nos dias das suas comemorações. As senhoras brancas são também associadas com o ato de arar a terra, sendo invocadas nas cerimônias de bênção dos arados. Em muitas histórias, elas são descritas voando sobre um arado, acompanhadas de espíritos infantis, das crianças que morreram sem serem batizadas, ou das não nascidas, que ficam abrigadas nos seus poços encantados, aguardando o momento em que elas nascerão no nosso mundo. Algumas delas aparecem para visitar as casas na noite de Natal, procurando as oferendas de pão, leite e mel deixadas para elas em lugares especiais. Pela maneira que elas deixam os talheres depois de comer, são feitas previsões, enquanto o leite que sobra é dado para galinhas e vacas para aumentar sua produção, por ter sido abençoado pela passagem da deusa. Existem crenças sobre a atuação desses seres sobrenaturais sobre o clima, como a neblina sendo a fumaça dos seus fogões, a neve, penas caindo quando sacodem colchões e travesseiros, que nos países nórdicos eram recheados com penas de ganso, e o trovão provocado pela preparação barulhenta do linho. As hastes das plantas eram socadas com paus para soltar as fibras. Todas essas histórias são fontes importantes para a compreensão das antigas crenças e costumes e cultos das deusas anciãs,
que supervisionam as atividades domésticas e artesanais e cuidam de mulheres e crianças. Muitos desses costumes e crenças foram incorporados na descrição de santos cristãos, assim como foram adotados as datas do calendário pagão para as festas cristãs. Na adoração de Maria e de diversas santas, durante muito tempo, as mulheres continuaram levando seus pedidos acompanhados das oferendas costumeiras para as deusas. As provas disso foram as oferendas encontradas em várias capelas cristãs constituídas de grãos, queijo, manteiga, mel, leite, ovos e pão, além das fitas, tranças e pedaços de roupas deixados perto das fontes curativas. Voltaram, né? Infelizmente, isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.